Olá, o programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje, há poucos meses das eleições, uma decisão sobre um tema de interesse geral daqueles que vão disputar uma vaga no pleito de outubro, a elegibilidade de cônjuges de candidatos. O Supremo reformou decisão do Tribunal Superior Eleitoral e aceitou o registro de candidatura de uma prefeita de um município no interior da Paraíba. O caso concreto julgado pelo Supremo, que deu origem à nova orientação, partiu de um recurso extraordinário apresentado pela prefeita de Pombal, na Paraíba, Poliana Dutra. Com a decisão da maioria, a política permaneceu no cargo. Antes do posicionamento do STF, o Tribunal Superior Eleitoral havia negado o registro de candidatura dela por considerar a prefeita inelegível, já que para o colegiado do Tribunal Eleitoral, Poliana concorria a um terceiro mandato, representando um mesmo núcleo familiar. Na verdade, a ideia de impedir que maridos e mulheres se candidatem próximos é justamente impedir que uma única família venha a controlar politicamente um município ou um grupo próximos de municípios. Então a ideia é garantir que haja competitividade, que as pessoas possam de fato disputar e a sociedade tenha o direito de ter escolhas diferentes para votar. Todo mundo na família, só a família deles enriquece. Eu acho errado, porque a corrupção já gira normal, imagine em família. Existe a questão dos políticos profissionais, entendeu? Então, como se tem pessoas que as famílias estão envolvidas com política, eu não vejo com maus olhos, entendeu? Agora, tudo depende, claro, da competência, ficha limpa, que está muito em voga atualmente e tudo mais. A história dessa prefeita, que deu origem ao processo julgado pelo plenário do Supremo, começou a se desenrolar no ano de 2008, quando ela resolveu se candidatar à prefeitura de Pombal, no interior da Paraíba. Para a Justiça Eleitoral, o problema se deu porque Poliana já tinha sido casada com o ex-prefeito da cidade, Jairo Feitosa, que morreu ainda durante o mandato. Na eleição seguinte, Poliana se candidatou e venceu o pleito. Yasnaya Poliana era viúva de Jairo Feitosa, era esposa de Jairo Feitosa, quando o acidente automobilístico ceifou tragicamente a vida do seu esposo, então prefeito do município de Pombal, na Paraíba. Poliana, médica veterinária, vê-se numa situação de viuvez e toma posse o vice-prefeito, o senhor Hugo Ugolino. No ano de 2008, a viúva decide se candidatar e enfrenta o grupo político que deu sustentação à eleição do seu ex-marido. Se elege de maneira legítima e com uma votação significativa, exerce um belo mandato na cidade de Pombal. Dias depois da eleição de 2012, o registro de candidatura da prefeita foi julgado e aceito pelo atual presidente do TSE, ministro Dias Toffoli. Só que, em seguida, contra a decisão dele, na análise de um agravo regimental, o colegiado manteve a decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba contra a prefeita, que na ocasião já estava no cargo. A matéria cinge-se ao artigo 14, com enfoque ao parágrafo 7º da Constituição Federal, que diz que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau por adoção, e aí vem do presidente da República, do governador, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Com base nesse dispositivo, um sem número de simulações e fraudes começou a desaguar na Justiça Eleitoral, porque o cônjuge que antes desse dispositivo podia suceder
ao seu marido, passou a ter essa vedação. E então, um sem número, como já disse, de separações fraudulentas, divórcios, simulacros de divórcio ou uniões conjugais fáticas não eram reconhecidas justamente ou porque não queria o detentor do mandato ter na pessoa da sua cônjuge de fato alguém que não pudesse ser candidato. Na tentativa de impedir fraudes entre marido e mulher na política, o Supremo editou a súmula vinculante número 18. O documento aponta que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 7º da Constituição Federal. O problema é que depois da edição desta súmula, as simulações de divórcio continuaram em todo o país. Os processos sobre este tema no TSE são inúmeros. A Justiça Eleitoral percebeu que isso se tornou uma comum, ou seja, você tinha casais que simplesmente separavam, forjavam sua separação ou simplesmente seu divórcio, mas que na verdade permaneciam juntas, permaneciam tendo um relacionamento. Mas como já não eram mais, já não ocupavam mais o status de cônjuge, se sentiam na liberdade de se candidatar. Então, diante de vários julgados, de vários processos que aconteciam, decidiu-se então sumular essa questão. O advogado Torquato Jardim, da coligação Unidos para o Bem de Pombal, na Paraíba, defendeu na tribuna uma possível reinterpretação da súmula vinculante número 18. A súmula vinculante 18 não traz qualquer exceção em relação à causa de dissolução do vínculo conjugal. E aqui, então, se fere, do ponto de vista institucional, data vênia, a compreensão ou recompreensão que terá explanada da sua súmula vinculante. O que faz lembrar a ironia intelectual de Vitor Nunes Leal, sempre lembrado de José Paulo Pertence. Se a súmula precisa de reinterpretação, interpretação, compreensão e recompreensão, é melhor revogar a súmula. Não traz qualquer exceção em relação à causa de dissolução do vínculo conjugal, devendo-se concluir que a inelegibilidade estará configurada em qualquer das hipóteses de término do casamento trazido pelo Código Civil: morte, nulidade ou anulação, separação ou divórcio. O julgamento que discutiu a proposta de súmula vinculante, que deu origem ao texto final da súmula vinculante número 18, foi concluído pelo plenário no ano de 2009. Acompanhe agora as principais justificativas dos ministros na época para aprovar o documento. Haja vista que a jurisprudência desta Corte e também no Tribunal Eleitoral, na Justiça Eleitoral, é a de desconsiderar aquelas situações em que nitidamente houve uma dissolução, realmente um divórcio, um rompimento do vínculo matrimonial para fins de permitir ao cônjuge a possibilidade de exatamente burlar e fraudar o dispositivo constitucional da inelegibilidade. Então, realmente cabe aqui exatamente entender que a simulação de uma dissolução de sociedade conjugal, ela não tem efeitos para fim exatamente de permitir a inelegibilidade prevista na Constituição e reproduzida na Lei Complementar 64/90. A jurisprudência do TSE, no caso, coincide às inteiras com a jurisprudência do Supremo, partindo de uma experiência de que muitas vezes as sociedades conjugais, ou pelo menos não raras vezes, são desfeitas em certos contextos político-eleitorais, muito mais no plano do direito do que no plano dos fatos. Como dizia Camões, há um saber que é feito de experiência, um saber exclusivamente feito de experiência. E a nossa jurisprudência, daqui do Supremo e do TSE, homenageia o empirismo, os dados empíricos observados em certos processos eleitorais. Depois da edição da súmula 18, os anos se passaram e, apesar dela ter contemplado os casos de registro de candidatura de cônjuges, uma peculiaridade ficou de fora e gerou um grande debate no plenário do Supremo. Divórcio fraudulento ainda pode acontecer, mas morte fraudulenta é menos provável. Acompanhe a votação desse processo no plenário do Supremo daqui a pouco, no próximo bloco. Voltamos já.
Uma matéria que teve a repercussão geral reconhecida pelo plenário do Supremo, o que significa que, a partir de agora, os outros processos que tramitam sobre o mesmo assunto deverão adotar o mesmo entendimento. Em pauta, a inelegibilidade de ex-cônjuges de candidatos ao cargo político. Por unanimidade de votos, o plenário deu provimento ao recurso extraordinário e reformou o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que tinha negado o registro de candidatura de Isnaia Poliana à Prefeitura de Pombal, na Paraíba. O tribunal entendia que a reeleição seria um terceiro mandato consecutivo da mesma família. A candidata foi eleita em 2012 para o segundo mandato e disputou o pleito sob júdice. Está no cargo atualmente em razão da medida liminar deferida pelo Supremo. A hipótese de inelegibilidade da então prefeita, segundo o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, está prevista no artigo 14, parágrafos 5º e 7º da Constituição Federal. A súmula vinculante número 18 também versa sobre o tema e regulamenta a inelegibilidade de ex-cônjuges de candidatos. O relator do processo, ministro Teori Zavascki, foi favorável ao mandato da prefeita. Ele ponderou que, apesar da súmula do tribunal prever a inelegibilidade, mesmo com o fim do vínculo conjugal no curso do mandato, no caso em questão é diferente, porque a sociedade conjugal foi desfeita em razão de evento alheio à vontade das partes. Cumpre relembrar que o que trouxe repercussão sobre o patrimônio jurídico eleitoral da recorrente foi o evento morte. Ora, se a Corte admite a consideração de elementos subjetivos que estão à disposição da vontade dos candidatos, como é o caso, por exemplo, da separação de fato, obviamente sem fraude, conforme o recurso extraordinário 446999, com muito mais razão, há de considerar como apto a afastar a inelegibilidade evento absolutamente alheio à vontade das partes. Assim, entre os desideratos do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, registra-se o de inibir a perpetuação de política de grupos familiares, o de inviabilizar a utilização da máquina administrativa em benefício de parentes detentores do poder. Pode-se afirmar que a superveniência da morte do titular no curso do prazo legal de desincompatibilização deste afasta ambas as situações. Isso porque a morte, além de fazer desaparecer o grupo político familiar, impede que os aspirantes do poder se beneficiem de eventuais benesses que o titular lhes poderia proporcionar. Raciocínio contrário representaria a perenização dos efeitos jurídicos de antigo casamento, desfeito pelo falecimento, para restringir direito constitucional de concorrer à eleição. Sendo o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição norma que impõe restrição de direito, sobretudo de direito concernente à cidadania, sua interpretação deve ser igualmente restritiva, não comportando ampliação. O ministro relator foi seguido por todos os integrantes do colegiado que participaram deste julgamento. Divórcio fraudulento ainda pode acontecer, mas morte fraudulenta é menos provável. Entendo que eles observam de uma maneira mais adequada, segundo a minha compreensão da norma constitucional, a sua teleologia. Como essas premissas não estão presentes no caso vertente, máxime por força da morte do prefeito no curso do mandato, pelo fato de o cônjuge superstite ter concorrido como vice-prefeito no exercício do mandato e ainda ter constituído nova família, realmente não há nenhum indício de fraude que conduza à vedação que se pretendeu com a súmula 18. Normas que versem inelegibilidade só merecem uma interpretação, que é a interpretação estrita, é o que nelas se contém e mais nada. Não podemos partir no ato de vontade, que é o ato de interpretar, para a ampliação das inelegibilidades. E não há na Carta da República, como também não há na legislação complementar, qualquer preceito que, interpretado, viabilize a conclusão de que estaria, e isso se daria se caminhando para uma ficção jurídica, estaria recorrente a tentar um terceiro mandato. O relator ressaltou muito bem
no curso do mandato, houve o falecimento do prefeito e a sucessão se verificou considerado vice. Em 2008, se apresentou a recorrente e se apresentou contrariando as forças políticas que respaldaram a candidatura do falecido e também do vice e se mostrou vencedora. Em 2012, então, novamente candidata, ante a prestação de contas, considerado o exercício do mandato, veio a ser novamente candidata. Poderia o falecido continuar, como com picardia carioca diz no plenário do TSE, a interferir na vida e já agora na vida política da recorrente? A resposta é negativa. Mas, a par de tudo isso, há também as peculiaridades, pelo menos 4 peculiaridades, 4 especificidades que foram destacadas pelo eminente ministro Euri Zavascki. De um lado, o falecimento ocorreu mais de um ano antes do pleito, dentro, portanto, como salientou o ministro relator, do prazo para desincompatibilização do ex-prefeito. De outro lado, e esse é um dado importante e muito relevante, quer dizer, o cônjuge superstite, vale dizer, a hora recorrente, concorreu contra o grupo político do seu ex-marido, do seu falecido marido. E ela também veio-se casar no curso do seu primeiro mandato. É claro que a resposta da Justiça Eleitoral, e no caso específico do Tribunal Superior Eleitoral, a uma consulta, ela tem um caráter meramente administrativo. Mas eu levo em consideração aqui também o postulado da segurança jurídica, uma vez que respondeu à consulta, como diz o eminente ministro Euri Zavascki, assentando a elegibilidade de candidatos que, em tese, estivessem em situação idêntica a desses autos. Então, é o princípio da confiança do cidadão nas instituições da República, e especialmente em face de uma resposta formal, ainda que de perfil estritamente administrativo, emanada do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. E nem todos os ministros que participaram deste julgamento se manifestaram na corte com votos longos. A maioria se limitou apenas a acompanhar o relator. Foi o caso do presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. Mas, ainda assim, ele aproveitou a oportunidade para chamar a atenção dos demais ministros sobre a preocupação com futuros processos que questionam a inelegibilidade de ex-cônjuges. Eu temo que no futuro o tribunal tenha que revisitar esse tema. Tamanha é a atividade, não é, no nosso país, no intuito de burlar essas regras que vedam, né, a perpetuação de grupos hegemônicos, sobretudo na política local brasileira. A persistência e a quase perenidade de certos sobrenomes na vida política brasileira e dos nossos vizinhos, e até mesmo na política mundial, me parece ser um alerta bastante pertinente contra essas tentativas de perpetuação. O programa faz agora um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta em instantes. O marido ou a mulher de um prefeito, governador ou presidente da República que também queiram ingressar na carreira política estão submetidos a regras rígidas da Justiça Eleitoral. Você acompanhou no bloco anterior do programa a decisão do plenário do Supremo sobre a inelegibilidade de ex-cônjuge
no caso concreto da prefeita de Pombal, no interior da Paraíba. Mas você sabe quais são as regras previstas em lei para esses casos? Acompanhe. Na verdade, não existe uma exceção à regra. Existindo a relação de cônjuge entre o marido e a mulher, ou até mesmo entre casais homossexuais, namorados, ou seja, existindo esta situação, a inelegibilidade ela vai acontecer para garantir justamente essa disputa eleitoral. O advogado especialista em direito eleitoral explica que a inelegibilidade vale apenas para o mesmo território do titular. Ressalta também em que situação é possível a elegibilidade do cônjuge. O cônjuge, ele pode se candidatar, se tornar ex-cônjuge e desde que ele respeite o prazo da eleição seguinte à separação. Por exemplo, suponhamos que eu seja eleito prefeito, tome posse dia 1º de janeiro e no dia 2 de janeiro eu me divorcie. A minha ex-esposa só vai poder se candidatar na eleição após 4 anos, ou seja, na seguinte ela já não pode, podendo apenas 8 anos depois se candidatar a algum cargo eletivo. Eu acho que a súmula 18, combinada com o artigo 14 da Constituição, parágrafo 7º, elas são um avanço na democracia brasileira. Ou seja, nessa tentativa de garantir a disputa eleitoral, eu acho que elas devem ser mantidas e o TSE e a Justiça Eleitoral como um todo tem que ter muito cuidado na aplicação tanto da súmula 18 quanto da inelegibilidade reflexa. A decisão serve de paradigma para novos casos de inelegibilidade e reforça a atuação da Justiça Eleitoral para coibir situações fraudulentas nessa matéria. Na verdade, ela vai mudar para pacificar esses entendimentos, ou seja, ela vai mostrar que, essa decisão ela vai mostrar justamente que, nos casos semelhantes, ou seja, aonde não mais se caracterize a manutenção da relação entre o grupo que está no poder e o grupo que tenta assumir esse poder, não havendo essa relação, então não precisa se aplicar a inelegibilidade reflexa. Abre-se ou deixa-se mais claro como se diferenciar a aplicação ou não da inelegibilidade reflexa. Agora, um aviso. A Justiça tem que tomar cuidado para também isso não acabar, ou essa decisão não romper com a ideia original da súmula 18, que era a de impedir a fraude, porque brigas também podem ser forjadas para impedir a aplicação da inelegibilidade reflexa. E o programa de hoje fica por aqui. Se você quer entrar em contato com a produção ou sugerir um tema, é só mandar um e-mail para grandejulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá, tchau!